Alô, amigos queridos, aqui o Fernando Sérgio com vocês mais uma vez. Compromisso é dívida, né? E você sabe, sempre que acontece sextas-feiras, às 19 horas, nós temos tido a honra de ter a presença dele, que é um dos grandes médicos do Rio de Janeiro, um dos grandes médicos do Brasil, o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que além de médico, é um esportista de mão cheia, né? Então a gente sempre analisa uma coisa e outra: saúde, esporte, esporte e saúde. Vamos falar primeiramente da saúde. Como vocês têm participado, vocês podem mandar também as suas perguntas para fsgrandenet@gmail.com, fsgrandenet@gmail.com /Dr. Silvio Provenzano. Doutor Silvio, muito boa noite. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, obrigado pelas palavras tão gentis. Eu diria que generosas em Imagina, são palavras sinceras de quem lhe admira muito e lhe curte muito como amigo. E tanta gente fala das suas participações no rádio, e que reitera isso, né? A gente tem que realmente falar aquilo que a gente pode falar enquanto em vida, né? Essa é que é a realidade. Mas, de qualquer maneira, meu caro doutor Silvio, vamos diretamente aqui às perguntas dos nossos ouvintes. Esta veio de Maria da Graça, de Fortaleza, né? A Maria da Graça pergunta: manda um abraço para mim, outro abraço para você também, e diz que ela deve gostar muito de cerveja, porque a explicação dela é a seguinte: a cerveja tem água. Ora, se tem, ela substitui a necessidade de beber água diariamente. Eu não vou perguntar, mas imagino que ela só beba cerveja. Está aí a pergunta da Graça de Fortaleza. Dona Graça, tomar uma cervejinha comendo um marisco na praia de Iracema é tudo de bom. Uau! Desde que não haja nenhuma condição que contraindique. Por exemplo, a esteatose hepática, que é muito comum, ela é favorecida pelo consumo de cerveja. Seu amigo aqui há 18 anos não bebe um gole sequer de cerveja para poder ter reduzido, como eu reduzi a quantidade de gordura no fígado e ter normalizado meus exames hepáticos. É óbvio que dizer que a cerveja substitui a água, que é a mesma coisa, não é não. O álcool, ele tem o etanol, que é uma substância tóxica para o fígado humano. Evidentemente que, se ingerido diariamente, você vai provocando pequenas lesões no fígado que vão se perpetuando. Haja vista a ingestão ser diária. Minha sugestão é: deixe para o fim de semana, procure o médico, faça exames para ver se existe algum risco da senhora continuar com esse hábito. Eu não pude. No início eu lamentei bastante, lhe confesso. Hoje já não sinto a menor falta. Nada que uma água de coco não substitua. Se for bem geladinho, então é uma maravilha. É verdade. O Oduvaldo Marques, da Urca, simpático bairro da Urca, no qual eu já trabalhei há algum tempo, na época da Rádio Tamoio, lá nos anos 80, lá no quadrado da Urca, um lugar realmente abençoado. Bom, o Oduvaldo pergunta, ele afirma, nos cumprimenta e tal, e diz que dorme apenas 4 horas por noite, mas me sinto muito bem durante o dia. Sempre foi assim. E aí, eu me consultei ultimamente com um médico que disse que eu deveria dormir durante 8 horas no mínimo. Mas eu me sinto bem, já estou com 47 anos e sempre dormi só 4 horas, depois eu não tenho mais sono, e aí o que eu vou fazer? Eu levanto, faço as minhas coisas, mas não me sinto mal. Mas ele está certo? Na realidade, o que a gente sabe é que o tempo adequado de recuperação das energias depende de 8 horas de repouso, preferencialmente à noite, que é quando uma série de órgãos trabalham com você dormindo. Haja visto o fígado produzindo uma série de substâncias, etc. A própria suprarrenal produz hormônios quando a gente está dormindo. A criança, na hipótese, produz o hormônio de crescimento. Dormir 4 horas é insuficiente. A gente recomenda que, pelo menos, no mínimo, na pior das hipóteses, 6 horas. Entre 6 e 8 horas, mais de 8 horas não é necessário. Há quem durma e há quem precisa, mas de 6 a 8 horas é o ideal. 4 horas, meu querido Oduvaldo, eu acho que é muito pouco tempo. Talvez você devesse consultar um médico, um clínico, quem sabe um neurologista, para ver se alguma coisa pode te ajudar, porque com o tempo o organismo vai, obviamente, te dar sinais de que isso está sendo excessivo.
Muito bem. João Célio, de Jacarepaguá. Ele está preocupado porque ele disse que entrou na meia-idade, mas não fala qual é a idade dele. E ele gostaria de saber quais os cuidados que ele tem que ter com a andropausa e se andropausa e menopausa são a mesma coisa. Não, na realidade são situações fisiológicas que ocorrem. A menopausa na mulher, a andropausa no homem. Mas os cuidados que a gente tem que ter com relação a uma condição para as mulheres e a outra para os homens não são iguais. Na mulher, a gente recomenda sempre que possível que ela faça a reposição hormonal, porque isso pode inclusive prevenir a osteoporose. Não há nenhum relato de que a reposição de testosterona no homem possa trazer esse benefício. Por outro lado, a gente sabe que algumas condições com reposição de testosterona no homem podem piorar. Então, antes que se pense em fazer qualquer coisa no gênero, minha recomendação, procure um médico, se possível um urologista, que vai avaliar a sua próstata. Se a sua próstata é como a minha, que não é minha idade, já é idade um pouco acima do meia, né? A nossa, né? Cresceu como a minha já cresceu, acabei de fazer exames recentemente, o uso da testosterona pode tornar essa situação ainda pior. Então, a recomendação é procure um médico, se possível um urologista, e veja o que precisa ser feito. Muito bem. E por último, hoje, a Lenice de Curitiba, que é quase uma pergunta alusiva a essa outra. Ela manda um abraço a todos nós, diz que adora o Rio de Janeiro, volta e meia está por aqui, que o nosso médico, o Dr. Silvio Provenzano, é um senhor muito simpático, muito obrigado. E então ela diz o seguinte: por que, doutor, estando já na meia-idade, que ela não revela qual sinto tanto calor mesmo nos dias frios aqui de Curitiba? Veja bem, se a senhora já entrou na menopausa, ou seja, os seus ovários pararam de produzir estrogênio, isso vai acarretar um aumento dos dois hormônios da hipófise, o folículo estimulante e o luteinizante, FSH e LH. E, sabidamente, com a elevação desses hormônios, algumas manifestações acontecem. Dentre essas manifestações, sensação de calor, de suor, às vezes acontece de você acordar durante a noite banhado em suor. Então, a recomendação é procure um ginecologista, faça os exames que são necessários, veja se tem ou não indicação de fazer reposição. Existem medicamentos, inclusive da Flora, que podem ser administrados para aquelas mulheres que não podem repor estrogênio, que vai ajudá-las a melhorar esse mal-estar, que é muito grande. Quem já teve por perto uma mulher entrando na menopausa com esse tipo de sintoma, sensação de mal-estar, geralmente aumenta o peso de 4 a 6 quilos, por conta da menopausa, além de piorar a questão dos ossos, podendo desencadear a osteopenia e, consequentemente, a osteoporose. Então, a recomendação é: não deixe de procurar um médico, fará os exames que forem necessários e, havendo possibilidade, o tratamento adequado durante o tempo que for preciso. Muito bem. O Otávio de Mello está vendo a gente lá em Santa Catarina, em Floripa. O Luiz Henrique Oliveira, como sempre, participando, né? Feliz com o Palmeiras dele. Aliás, agora está na hora da gente virar a chave para o esporte, porque a gente tem que parabenizar os 4 times brasileiros. Essa é que é a realidade neste momento. Fluminense jogou um bolão no primeiro jogo, nem tanto no segundo, mas acabou vencendo, né? O Botafogo fez um jogaço ontem espetacular. No início parecia que o Chelsea foi o Flamengo, né? Que acabou ganhando também de 3-1, virou o jogo e tal. O Flamengo ganhou de virada, estava perdendo o primeiro tempo de 1-0 e virou para 3-1. Para 3-1. O Botafogo venceu do PSG, que o campeão dos campeões, o início parecia que o PSG ia ser um rolo compressor. Agora você vê o que é a tática, que eu admirei muito, o trabalho feito, né, pelo técnico português do Botafogo. Acabou vencendo e hoje a expectativa era com relação ao Flamengo e acabou confirmando que de repente os times brasileiros estão aí de vento em popa. Essa coisa deve continuar assim? Qual é a tua avaliação, meu caro Silvio? Bom, em primeiro lugar, a gente tem o hábito de nos subestimarmos muito. Sim. Quando a gente compara o médico do Brasil com o médico lá de fora parece que é sempre melhor.
A gente compara o futebol que se joga no Brasil, que já foi o país do mundo do futebol, com os times europeus. Eles são muito melhores. Eles têm obrigação de ser melhores. Por quê? Porque na vida o que comanda é o argent, é o dinheiro. E evidentemente que se ele querer comparar os recursos que os times do Brasil têm comparado com os times da Europa, da Premier League, com o PSG, que tem um árabe bilionário lá no comando, é muito difícil. A gente trabalha com muito afinco, né, mas competindo com aqueles que podem, obviamente, chegar onde quiserem, botam o dinheiro em cima da mesa e levam o que eles bem entendem. Então eles têm o favoritismo por conta disso. Mas tem uma coisa que favorece muito nesse torneio, e é um torneio, uma Copa, né? Os times da América Latina. Não só os times do Brasil, mas da América Latina de modo geral. Eles lá na Europa estão terminando a temporada e iniciando a outra. Então eles estão naquela fase da preparação física que ainda estão longe do apogeu. Então a minha expectativa desde o princípio é que eles no primeiro tempo iriam fazer tudo para matar os jogos. Porque o rendimento físico deles no segundo tempo iria deixar muito a desejar. E, na verdade é isso que a gente tem visto. Né? A gente percebeu, por exemplo, ontem o PSG amassou o Botafogo. O início teve foi a chance de contra-ataque. E mais uma vez o Igor Jesus fez a diferença. Fez a diferença. Um atacante que o Everaldo do Fluminense não conseguiu ser. Fatal. O Fluminense fez um jogo admirável contra o Borussia. Na maioria dos jornais da Europa enalteceram a atuação que o Fluminense teve, apesar do 0-0 contra um dos que é considerado melhores times e um dos favoritos na Copa do Mundo, que é o Borussia Dortmund. O Flamengo é o Flamengo, né? O primeiro tempo, enquanto o Chelsea teve pernas, conseguiu fazer 1-0, apesar de que o Flamengo não jogou pior que o Chelsea. Aquele 1-0 não estava refletindo o que estava acontecendo em campo. E no segundo tempo, simplesmente, o Flamengo amassou. E fez 3-1, poderia ter feito 4-5. Acabou acabando de assolar o Chelsea. Eles devem estar até agora vendo o Bruno Henrique, vendo o Gerson, vendo o Luiz já correndo na frente deles, eles perdidos, né? Ainda tiveram a infelicidade de um jogador que mal havia entrado em campo fazer uma besteira. Uma falta digna de expulsão. Não foi daquelas que a gente diz Flamengo, não. Foi justa a expulsão, ele podia ter quebrado a perna do Ayrton Lucas, uma falta desqualificante, e o bom árbitro, o árbitro optou com muita correção. Então o placar foi justo, 3-1, poderia ter sido mais. O Fluminense jogou bem contra o Dortmund, agora tem uma partida amanhã contra o time coreano. Futebol dentro de campo, né? São 11 contra 11, e apesar do favoritismo que eles têm, a gente tem algumas coisas a nosso favor, a começar pelo condicionamento físico. Então os nossos times estão no meio da temporada e eles estão para começar uma temporada nova. Agora o Arias joga muito, né? Meu Deus do céu, né? Joga muito, né? São pessoas que realmente... Há alguns craques que sobram, né? O caso do Gerson no Flamengo, que estaria de saída, parte da torcida está meio que revoltada e tal. Bobagem, afinal de contas... Na verdade, o que ele vai ganhar lá jogando... Exato. Ele leva um ano para ganhar no Flamengo, né? E tem que cuidar da vida dele. É um rapaz de 29 anos, né? Tem que pensar em termos de família, não é só de amor ao clube, que deve ter, mas você tem que ser prático, né? Por falar em ser prático, outro dia apareceu na televisão, não sei se você viu, naquele Fofocalizando do SBT, eu vi na reprise, porque eu estava até na rua e alguém me falou, eu peguei, puxei, e o look do Neymar foi a uma determinada festa, mas era uma fábula de dinheiro. O óculos, se não me falha a memória, custava, só o óculos, fashion, custava 36 mil reais. O paletó, não sei como é que chama aquilo, paletó, aquilo era quase um mantô, minha mãe chamava aquilo de mantô, né? Aquela coisa de pele, não sei o que e tal, 350 mil reais. A calça Louis Vuitton, a calça Louis Vuitton do Neymar para ir a uma determinada festa, se eu viesse ficar eu melhor, aparecer para tirar entrevistar, você fala, pô, Fernando, tira o pijama.
a calça custava uma fórmula, enfim, o look dele todo valia mais de quase R$ 1 milhão de reais. Deixou de ser jogador para ser artista? Na verdade, eu entendo que quando não tem uma base sólida, tudo se modifica, né? Verdade. Então você veja, qual é a possibilidade, mesmo que eu tivesse a fortuna do Neymar, de gastar 350 mil reais num sobretudo que fosse 36 mil reais num óculos. Eu sou apaixonado por canetas, tenho uma coleção aqui, boa parte delas dadas por pacientes. Eu vou fazendo caligrafia, vou estudando, vou fazendo rodízio delas, adoro caneta de pérola. Sabe qual é a chance de eu pagar um valor absurdo numa caneta dessas? Zero. Comprar um relógio com valores estratosféricos, nenhuma chance. Eu entendo que a gente tem que viver de uma forma, não precisa ser franciscano. Não vou dizer para você que eu abomino alguns luxos, claro que não. Mas eu acho que o que é exagerado faz muito mal. E eu acho também, não sei se você concorda, eu acho que isso de uma certa forma encurtou a carreira dele, né? Porque ele poderia estar brilhando muito mais, né? Ele poderia ter contribuído e ainda contribuir muito para o futebol do país dele. Ele não ganhou a Copa do Mundo. Tenho a impressão que ele não vai conseguir ser convocado para tentar conquistar a Copa no que vem. Ele tem uma opção de vida que não é aquela opção que a gente espera que um atleta de verdade tenha. Então é lamentável porque sobrou talento, mas faltou juízo. E isso que você está me dizendo lapidar do Neymar look é algo que só confirma o que a gente acha. Ele vive num mundo que é um mundo de fantasias, né? Como se aquele casaco, se aquele óculos, se aquela calça Louis Vuitton fizesse dele uma pessoa diferente. É uma pessoa que tem recursos infinitos para fazer por si o que talvez ele não faça pelos outros. Eu não sei se, como alguns jogadores, ele tem alguma atividade com relação aos meninos mais carentes. A gente sabe de vários jogadores que fundaram algumas ONGs para poder ajudar as crianças carentes. Mas eu não sei se é o caso do Neymar. Nunca li nada a respeito, não quero fazer nenhuma crítica que não seja, digamos, fundamentada. Eu só lamento que, com o talento que ele tem, ele poderia ter contribuído muito mais para o futebol do nosso país do que ele conseguiu contribuir. Pelo visto, não vai conseguir mais. Muito bem. E qual é a perspectiva, né? A pessoa está perguntando aqui pelo computador. Pergunta aí para o doutor Silvio Provenzano quais as perspectivas para os nossos gloriosos times. E olha que eu não torço por nenhum, sou corintiano, mas sou brasileiro, estou acompanhando. É o Jairo, lá da Penha, em São Paulo. O Jairo, é uma Copa, né? Copa agora, passada a fase de grupos, onde 2 clubes de cada grupo vão se classificar. Eu tenho para mim que os 4 clubes brasileiros vão passar de fase. O Palmeiras vai passar, provavelmente até em primeiro lugar. O Botafogo, se não passar em primeiro, passa em segundo, mas é grande a chance de ser o primeiro. Assim como o Flamengo e o próprio Fluminense. Vai ser no saldo de gols, né? O Dortmund vai ter que fazer muito gol em cima dos times mais fracos que a gente vai enfrentar. Quem tiver mais competência ofensiva vai sair em primeiro lugar do grupo, que é importante no jogo da oitava, porque o primeiro de um grupo cruza com o segundo do outro. Existem adversários que podem ser difíceis, mas eu repito, num jogo de futebol, 90 minutos, com as prorrogações, 100 minutos que sejam, e no mata-mata, possibilidade de pênaltis, tudo é possível. Então eu acredito que algum clube brasileiro chega na semifinal. Não sei se chega na final. Se mais de um vai chegar na semifinal, eu não sei. Mas que nas oitavas os 4 estarão presentes, eu não tenho a menor dúvida. Muito bem, muito bem. Doutor Silvio, é o que nós temos para hoje, porque na verdade o resto de futebol, que é o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, está todo mundo em banho-maria, tudo parado. Né? E a gente fica na expectativa. Daqui a pouco vai ter outro jogão aí, vai ter o Boca Juniors. Na
verdade, o Campeonato Brasileiro, os times estão se reestruturando. Se estruturando. O Vasco, que havia mudado recentemente de treinador e que com o Diniz teve uma nova cara, indiscutivelmente, o Vasco teve 2 boas exibições nos 2 últimos jogos sob o comando do Diniz. O Diniz está tendo aí um período de praticamente um mês para dar um formato novo ao Vasco da Gama. Perfeito. Ele consiste, eu já disse e repito, apesar de que o final da temporada do Diniz no Fluminense foi caracterizado pela excessiva teimosia, ele não percebeu que ele tinha que ter um plano B. Plano B que o Renato Gaúcho mostrou que tem. Você vê que o Fluminense jogou contra o Borussia Dortmund de uma maneira que lembrava um pouco a maneira como ele enfrentou o Internacional. Verdade. Um pouquinho. Um jogo seguro na defesa, apostando no contra-ataque. E se a gente for ver o scout do jogo do Fluminense com o Borussia, foi um verdadeiro domínio tricolor. A gente teve 7 ou 8 escanteios contra 2 ou 3 do Borussia. Tivemos 16 finalizações contra 5 finalizações. Uau. O Fábio fez só uma defesa no jogo todo. O goleiro do Borussia foi um dos melhores em campo, inclusive defendendo um chute de esquerda do Everal, que por pouco não fez o gol. Além do Everal ter perdido um gol, que ele entrou sozinho e ao invés de chutar, ele resolveu dar o passe para o Canóbio, o Canóbio se atrapalhou e perdeu o gol. Foram muitas as chances que o Fluminense teve de sair vencedor, mas não teve competência ofensiva. Competência essa que será necessária no jogo de amanhã às 19 horas contra o Sul da Coreia e no jogo de quarta-feira contra o outro time que agora parece que é da África do Sul, não sei. O Fluminense tem todas as chances de sair como um dos classificados, bem como o Botafogo, bem como o Flamengo e o Palmeiras do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos aguardar. Futebol, como já dizia o Neném Prancha, uma caixinha de surpresa, né? E a gente, chegando 2 brasileiros até as semifinais, já seria fantástico. Vai ser uma surpresa. Vamos ver. Vamos ver. Não adianta que bancar uma de doutor em futebol, porque o futebol, muitas vezes, ele é essa caixinha de surpresa. É surpreendente. A beleza do futebol está aí, né? Do que é superior prevalece. A vontade, o foco, a determinação, a gana de disputar uma jogada, elas podem superar a técnica. Então, apesar de que há um favoritismo no papel dos times da Europa, PSG, o Real Madrid, Bayern de Munique, City, o Chelsea, você vê, o Chelsea favorito contra o Flamengo, tomou de 3-1 e agradeço aos céus. Poderia ter sido mais. Verdade. Apesar do favoritismo no papel, na hora que a bola rola, a história é diferente. Vamos aguardar, são jogos interessantes que eu tenho visto. Muito bem, domingo o amigo estará no Heleno Rotai, na Tupi? Domingo eu vou ter a oportunidade de levar comigo a professora Célia Regina Silva, que vai abordar um assunto da área dela, claro, ginecologia, muito interessante. Falar de dor nas mamas, mastalgia. Olha. A dor nas mamas, ela pode representar uma série de condições. Algumas condições extremamente simples, mas que preocupam as mulheres, e outras que podem eventualmente sinalizar uma doença mais séria. Você tem um tipo de tumor na mama que é o carcinoma inflamatório, que é um dos mais agressivos e pode se manifestar como um nódulo que dói muito. E a gente sabe que normalmente o câncer não dói, exceto o carcinoma inflamatório da mama. Ela vai falar sobre esse problema e sobre outros que pode provocar dor na mama, inflamações, como reconhecer, como tratar. É isso, para domingo é isso que a gente muito tem. Muito bem, doutor Silvio, seus fãs, seus admiradores que querem seguir a sua senda da internet, né, por assim dizer, sua página da internet, como fazem mesmo? O canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, tem uma série de programas lá de saúde, de serviço de saúde. É um programa informativo, o programa não faz apologia de nenhum tipo de tratamento especial. Não seria correto fazer isso. A gente trata quando a gente examina um paciente e quando a gente, dependendo das circunstâncias, escolhe o melhor tratamento para aquele paciente. Não pode ser um tratamento divulgado, seja por qualquer mídia que for, para as pessoas de modo geral, porque nós humanos somos individualmente diferentes uns dos outros. O que se adequa ao meu querido Fernando Sérgio não é o mesmo que se adequa ao amigo dele, Silvio. A gente tem que escolher as situações para cada paciente de acordo com as suas próprias necessidades. O objetivo do programa é dar informação, tentar dar uma luz às pessoas. Desde o princípio, quando surgiu a oportunidade de eu fazer o serviço de saúde, eu identifiquei uma oportunidade singular
de fazer aquilo que no meu trabalho no Hospital dos Servidores eu já percebi há algum tempo. Eu, por exemplo, já tinha um diagnóstico meu que muitas condições poderiam ser ou minimizadas ou resolvidas se as pessoas tivessem informação. O Brasil é um país que carece de informação de qualidade. É o que a gente tenta passar, evidentemente levando sempre profissionais de reputação ilibada, profissionais que sejam professores da matéria, que nos ajudam a fazer alguns programas onde a nossa capacidade é limitada. Então eu levo pediatra, eu levo oftalmologista, eu levo otorrino, eu levo ginecologista, como vou levar a doutora Célia Domingo, exatamente para engrandecer o programa e tentar dar informações que possam ser úteis a todos. Eu não assisto o programa, eu não tenho rádio. Vá no YouTube, hoje todo mundo tem um computador, Dr. Silvio Provenzano, inscrição gratuita. Lá tem dezenas e dezenas de programas ao seu custo. Tem diabetes, tem vários programas, é só escolher e ouvir um pouquinho. Maravilha. Uma curtida ajuda o programa a ser divulgado, é bom. Obrigado, doutor Silvio, um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, com o Fluminense classificado. Isso. Se possível, com todos os brasileiros classificados. Verdade. Abraço, Fernando. Bom abraço, querido. Saúde. Pois é, esse doutor Silvio Provenzano, né, que nos orgulha muito tê-lo aqui participando. Um abraço para o Joe Grandinetti. How are you, Joe? Where are you? Ele sempre participa, mas não dá. Eu acho que ele é dos Estados Unidos. Mas se duvidar, de repente, sei lá, pode estar aqui no Brasil. Seria meu primo, né, Joe Grandinetti. Um abraço também a todas as pessoas que estão sintonizadas com a gente. Eu quero mandar abraços para Zezé Ferreira, para o marido dela, o Enilson Pires, e toda aquela família bonita. Eu quero mandar um abraço para o Carlos Montoiro, para o Alfradique, alô Alfradique, o Wilson Alfradique, também para a Kátia Cardoso, né? Um abraço para o professor Isaías Nascimento, que agora vem se especializando em correr e anda correndo aí várias paradas, que não são paradas, são corridas, né? Um abraço grande e também ao nosso querido Cirilo Reis, que aniversariou semana passada, agora 2 dias, parabéns, felicidades. E também para o meu querido amigo, grande petropolitano, Henrique Valadão. Ele é procurador-geral, ele é procurador da República e advogado dos mais conhecidos, né? E também aniversariou. A todos vocês, muito obrigado. Espero que os times brasileiros continuem se aprimorando, aqueles que aqui ficaram, e aqueles que estão lá continuam fazendo bonito. A nossa torcida é para que um time brasileiro possa chegar lá, independentemente de qual seja. A todos vocês, muito obrigado, um bom fim de semana, até segunda-feira, quando estaremos conversando com Luiz Henrique Oliveira, ele de São Paulo, eu aqui do Rio de Janeiro, falando sobre futebol.